Irmãos, no Evangelho de hoje, Marcos 6, versículos 34 a 44, nós temos a passagem em que Jesus multiplica os pães. E a primeira coisa que para mim me vem na cabeça quando eu leio este Evangelho é a Santa Missa, a Eucaristia, devido às semelhanças, principalmente com o versículo 41, onde Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos, para que lhes distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Muito semelhante ao que nós vemos à renovação do sacrifício que nós encontramos em toda a Santa Missa, onde o padre também diz, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, depois tomai todos e bebei. Então, de fato, nos remete à Santa Missa, que seria instituída por Jesus Cristo na última ceia. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para este Evangelho logo no início, quando diz que Jesus, ele se compadeceu da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, para nós entendermos esta renovação do sacrifício de Jesus na Santa Missa, quando ele dá a si próprio na Santa Eucaristia, nós precisamos primeiro refletir o porquê que ele faz isso. E o porquê, gente, a resposta é porque ele se compadece de nós. Jesus, que é Yeshua, o Deus que salva, o Deus Salvador, ele que veio para nos salvar, ele que se encarnou, ele que veio a este mundo para cumprir o seu plano de salvação. Então, compadecido de nós, que éramos como ovelhas sem pastor. Irmãos, ovelhas sem pastor são animais vulneráveis aos ataques, às maldades, aos ataques dos lobos. Assim como nós, quando nós não temos o Cristo em nossa vida, nós estamos vulneráveis aos ataques dos demônios, que vêm com as suas mentiras, que vêm com as suas seduções. E então Jesus, notando a fome e a sede desta multidão, notando a nossa fome, a nossa sede, hoje em dia, ele realiza o milagre da multiplicação dos pães, onde ele se dá como alimento espiritual, como o único caminho para o Pai, ele se dá para que essas pessoas alimentadas espiritualmente possam reconhecer nele o amor do Pai. A primeira leitura da liturgia de hoje, na primeira carta de São João, ele diz, ele fala sobre o amor de Deus, que está evidenciado em Jesus Cristo. O exemplo do amor de Deus está em Jesus Cristo, na sua paixão, na sua entrega, ele que se doou para a nossa salvação, se entregou para nos salvar. Então, para que nós possamos reconhecer neste milagre da multiplicação dos pães o amor de Deus, nós precisamos primeiro, compreender que ele nos amou primeiro, ele nos ama, ele quis se entregar por nós, porque nós, sem o Cristo, somos como ovelhas sem pastor. Ele quis nos alimentar espiritualmente da sua palavra. Ele alimentou essas multidões que o seguiam com a sua palavra. Depois ele deu o pão. Assim como nós, em toda a Santa Missa, somos alimentados da palavra de Deus, então nós comungamos o corpo, o sangue, a alma e a divindade atrás daquela aparência de pão na Eucaristia. Irmãos, Deus nos ama, ele se compadece de nós, ele veio para nos salvar e hoje nós podemos tocá-lo, nós podemos nos alimentar dele na Santa Eucaristia. Então, para que nós
quando nós formos ler este Evangelho, nós lembremos, né, não só da instituição da Eucaristia, do repartir dos pães, do milagre, mas para o que o milagre aponta, o milagre que aponta para o amor de Deus por nós, que veio para nos salvar. Amém.